O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. Padre Gabriele Amorte, voz Bruno Correia. 7º dia. O canto da alegria. Não transcrevo aqui o Magnificat, Lucas 1, 46 a 55, mas peço ao leitor que se lembre dele. A saudação exultante e inspirada de Isabel, Maria responde com um cântico de louvor ao Deus que constitui o principal hino do Novo Testamento. Os que têm a obrigação ou o bom hábito de rezar as vésperas à tarde não deixam de proferir diariamente o canto da Virgem. Isabel, iluminada pelo Espírito, dirige a Maria uma saudação magnífica, que repetimos continuamente ao recitar a Ave Maria. Não devemos nos surpreender, pois, que a Virgem, mais cheia do Espírito Santo do que nunca, e templo vivo do Filho de Deus, responda com um cântico de extraordinária riqueza. Mesmo assim, levemos em conta o estado psicológico da jovem mãe naquele momento. É certo que seu coração, transbordando de alegria pelo que o Senhor estava fazendo a ela, se encerraria em um silêncio discreto, sem poder confiar-se a ninguém. Agora, enfim, vendo que seu segredo havia sido revelado à prima, que por sua vez estava alegre devido à inesperada concepção do Batista, Maria pode proferir livremente aquele hino de louvor que certamente já se havia formado em seu interior e que cantava em seu coração desde a partida do anjo do Senhor. O Magnificat tem características únicas. Cada uma de suas expressões e cada palavra são um eco do Antigo Testamento. Poderíamos enumerar mais de 80 referências. No entanto, o resultado não é um calhamaço de textos bíblicos, uma espécie de antologia de referências, mas um canto novo que revela todo o frescor e espontaneidade do coração exultante que o compôs. Maria é feliz. Feliz porque Deus a escolheu sem levar em conta a sua pequenez. Porque Jesus está nela, é o Filho de Deus, mas é plenamente filho seu. Carne de sua carne, sangue de seu sangue, já o aperta contra o peito e sonha com seus olhos. Seu sorriso, com aquele rosto que certamente se assemelha ao dela mais do que a qualquer outro, diz Dante. É feliz porque se encontra com uma parenta que a compreende, com quem pode dividir o seu contentamento. A felicidade de Maria tem uma única origem, deriva por inteiro do que Deus fez dela. Por isso, todos os louvores são dirigidos a Deus. Isabel louva e abençoa Maria. Maria louva e abençoa a Deus. Começa com parte do Cântico de Ana, outra mulher, desta vez estéril, que havia experimentado a alegria da maternidade por uma graça extraordinária do Senhor, e que por isso entoara seu louvor a Deus quando da espera de seu filho Samuel. Depois, com as referências de seu canto, Maria perpassa todos os livros históricos e proféticos da Bíblia, citando especialmente os Salmos. No entanto, não há nenhum peso nesse acúmulo de referências, mas toda a espontaneidade de um novo hino. Como isso é possível? Um segredo que todos estamos convidados a descobrir é a beleza dos Salmos. O próprio Deus nos ensina as palavras para louvá-lo, palavras que com frequência refletem a nossa situação, o estado de ânimo em que nos encontramos em determinado momento. As orações bíblicas não são apenas orações, mas também uma escola de oração. Quem as usa normalmente, como sem dúvida fazia Maria, aprende também a dirigir-se a Deus com orações espontâneas, que refletem os conceitos ou as mesmas palavras da Bíblia. Por isso, o Concílio Vaticano II recomendou a todos os fiéis que rezassem o ofício divino, especialmente as laudes e as vésperas, que constituem o seu núcleo principal. Por outro lado, se analisarmos o Magnificat, descobriremos sem dificuldades sua divisão em 3 partes, com o desenvolvimento e o conteúdo totalmente distintos. No início, o canto é estritamente pessoal. A Virgem reflete sobre o que o Senhor fez nela,
Entretanto, ainda que se refiram à sua pessoa, os conceitos expressam verdades de valor universal. Tudo que Deus fez em Maria tem como objetivo consumar o plano da salvação. O Senhor dirigiu seu olhar à insignificância de sua serva. Ela sente que não é nada, um nada que foi objeto da escolha gratuita de Deus, que fizera nela grandes coisas, pois apenas Ele é grande, poderoso e santo. É um convite claro a não olhar e não louvar a ela, mas a mirar e louvar a Deus. O que ela chegou a ser de uma grandeza excepcional é também obra de Deus. E continua: pensemos no valor dessa jovem que, à espera de um filho, atreve-se a fazer em relação a si mesma uma profecia a qual ninguém teria ousado. Me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Não fosse a presença de Isabel, a única testemunha, poder-se pensar que aquilo era apenas um delírio de uma mulher enlouquecida. Por outro lado, a 2000 anos de distância, somos nós mesmos testemunhas de que a profecia de Maria se cumpriu e se cumpre continuamente, desenvolvendo-se de maneira impressionante. A segunda parte do Magnificat tem um desenvolvimento totalmente distinto. A humildíssima Maria, refletindo sobre o comportamento de Deus, utiliza uma linguagem quase violenta. Os soberbos e seus projetos são reduzidos a nada. Os poderosos são derrubados de seus tronos e os ricos recaem na miséria. Em compensação, são exaltados os humildes, os famintos são carregados de posses. Proclama-se a revolução do Sermão da Montanha, a proclamação das bem-aventuranças. É uma revolução totalmente nova em relação aos cantos do Antigo Testamento. Penso em Débora, em Maria, irmã de Moisés, em Judite, nas quais se exaltava a Deus por vitórias militares. Na terceira parte, Maria se identifica com seu povo, o povo da aliança, confiado a uma grande promessa. Cita em particular Abraão, o primeiro eleito de quem se sente filha. Deus lhe havia jurado: todas as famílias da terra serão benditas em ti. Gênesis 12:3. Maria vê cumpridas em si todas as promessas feitas por Deus a Israel por meio dos pais, mas encaminhadas à salvação de toda a humanidade. O passado é revolvido visitando ao futuro. Israel foi escolhido para ser depositário das promessas divinas e se desenvolveu em vista da chegada do Messias. Agora a missão terminou, pois se cumpriu em Maria. Dela provém o próprio Messias e o novo povo de Deus. Reflexões sobre Maria. A humildade de Maria nunca é contrária à verdade. Maria tem consciência da grandeza a qual havia sido elevada, assim como do fato de que, pessoalmente, não tem nada do que se vangloriar. É tudo dom de Deus. E a Ele devemos apenas louvar. É a única vez em que Maria fala extensamente. Talvez queira nos ensinar que é muito importante falar com Deus, adorá-lo, dar-lhe graças e atribuir a Ele tudo de bom que temos. Sobre nós, as orações bíblicas são orações e escola de oração. Aprendemos a fazê-las nossas quando nos expressamos com orações espontâneas, inspiradas em conceitos bíblicos. Unamo-nos ao coro de todas as gerações que louvam Maria, mas sem nos determos em Maria, através dela sempre se chega a Jesus. Per Mariam ad Jesum. Por meio de Maria se chega a Jesus. Por isso, o centro e o culto de todos os santuários marianos nunca é a própria Maria, mas Jesus Eucarístico.